Bom dia, gente. Hoje nós vamos começar o livro 2, tá? O segundo livro. E o nosso primeiro assunto vai ser sobre coordenadas cartesianas, que é a base para nós estudarmos as funções, beleza? Nós vamos estudar as funções, porém nós vamos começar pela base. E a base são as coordenadas cartesianas. Eu quero colocar aqui para vocês que começar aqui pela anotação das coordenadas cartesianas. Elas foram desenvolvidas pelo matemático e filósofo francês René Descartes, tá? Nasceu aí no ano de 1596 e morreu no ano de 1650. René Descartes, gente, que foi o matemático que desenvolveu as coordenadas cartesianas. E ele utilizou essa notação aqui que eu quero colocar para vocês, ó. Vocês estão percebendo que eu coloquei duas letras aqui separadas por vírgulas e entre parênteses, ok? Essas duas letrinhas aqui, elas representam números. Eu só coloquei elas aqui de maneira genérica para representar qualquer número. Então entendam, essa notação aqui, ela recebe o nome de par ordenado, tá? Ela recebe o nome de par ordenado. Professor, o que é o par ordenado? O par ordenado é um conjunto de números, na verdade de dois números, de duas coordenadas, em que essa letrinha A aqui, ele é representado pela primeira coordenada e a letra B é representado pela segunda coordenada. Então, um par ordenado, de maneira mais simples, ele é dois números, né? Na verdade, são aí dois números reais, né? Que trazem duas coordenadas separadas por vírgulas e entre parênteses. Essa notação aqui que nós chamamos de par ordenado, ele serve tão somente para localizar um ponto no plano cartesiano que daqui a pouco nós vamos ver, tá certo? Então, René Descartes aí, ele foi a pessoa que desenvolveu, o matemático que desenvolveu essa notação. E hoje ela é muito utilizada, principalmente, por exemplo, em GPS, né? Hoje a estrutura tecnológica do GPS, ela é baseada, sua base são o plano cartesiano, o sistema de coordenadas, tá certo? Então a aplicação aí que nós podemos ter é o GPS que nós usamos aí para nos localizar, para nós estarmos querer sair de casa e ir para outro lugar que nós não conhecemos. Então eles utilizam essa estrutura aqui das coordenadas cartesianas. Feito isso, eu quero colocar aqui uma observação que muitos alunos eles se confundem quando eles estudam essas coordenadas cartesianas. Que observação é essa, professor? É que eu tenho aqui dois pares ordenados. Eu tenho o par ordenado 3 e 4 e eu tenho o par ordenado 4 e 3. Observando esses dois pares ordenados aqui, muitos alunos pensam que eles são iguais, mas na verdade eles são o quê? Diferentes. Esses dois pares, eles não são iguais, eles são diferentes. Professor, e por que eles não são iguais? Porque sempre o que manda é as coordenadas. Olhem para as coordenadas, é para a primeira e para a segunda. Eles só vão ser iguais, como nesse caso aqui, ó, se eles possuírem as mesmas coordenadas. Se você observar, a primeira coordenada do meu par ordenado aqui é 3, que é a minha primeira coordenada. Minha segunda coordenada vai ser 4. Já nesse outro par aqui, minha primeira coordenada é 4 e minha segunda coordenada vale 3. Então, entendam que não são iguais. Por quê? Porque se você pegar teu conjunto de coordenadas aqui, tuas duas coordenadas, tu tem 3 e 4. E se tu pegar aqui é 4 e 3. Na hora de tu localizar esses pontos no plano cartesiano, vão ser pontos totalmente diferentes, entenderam? Não vão ser os mesmos pontos. Até mesmo porque as coordenadas, a primeira e a segunda, que são importantíssimas, porque não tem como confundir. Obviamente que a gente tem que sempre dar importância para quem está vindo primeiro, e não e de certa forma logo depois quem vem segundo, vocês vão perceber que não são iguais, porque minha primeira é 3, minha segunda é 4. E aqui minha primeira é 4 e minha segunda é 3. Para eles serem iguais, gente, eles precisam ter, aqui nesse caso, ó, a mesma coordenada. Minha primeira é 2 e minha segunda, ou minha primeira é 1 e minha segunda é 2. Minha primeira coordenada é 1 e minha segunda é 2. Logo, esses pares, eles são iguais, tá bom? Gente, para que serve isso? Para você localizar um ponto no sistema, no plano cartesiano, tá bom?
Então, professor, aqui eu vou colocar aqui o plano cartesiano para vocês, tá? O plano cartesiano. Então, professor, o que é o plano cartesiano? Na verdade, gente, o plano cartesiano, ele é um sistema de eixo, tá? Que são perpendiculares entre si e que possuem a mesma origem. Nós temos aí dois eixos. Ele é um sistema de dois eixos, tá? Constituído por dois eixos perpendiculares. O que é perpendicular, professor? É que formam um ângulo de 90 graus. Quer dizer que se não formarem ângulo de 90 graus, eles não vão formar um plano cartesiano? Não. Eles só formam um plano cartesiano. Olha só, eu vou botar bem aqui. Eles só formam um plano cartesiano quando eles possuem a mesma origem e, aqui nesse caso aqui, ó, constitui ângulos retos, que são ângulos de 90 graus, certo? Então, esses dois eixos aqui, que o primeiro é chamado de eixo X e o segundo é chamado de eixo Y. Então, esses dois eixos aqui, ó, que vocês estão vendo aí no vídeo, eles são dois eixos de mesma origem e perpendiculares entre si. Ou seja, eles formam quatro ângulos de 90 graus. E isso aqui é o plano cartesiano, tá bom? É o nome que nós damos a esse sistema de eixos perpendiculares. É esse nomezinho básico que a partir de hoje vocês vão ter que se familiarizar com ele. Então ele é chamado de plano cartesiano, tá bom? Formado por dois eixos ortogonais, que nós chamamos que na verdade são perpendiculares entre si. Muito bem. Uma característica aqui desse plano cartesiano é que ele divide, quando ele se encontra nesse ponto O aqui, que a gente chama de origem, vou até colocar bem aqui, ó, esse ponto O aqui, ó, a gente chama de origem, ele determina quatro regiões. Se vocês observarem, nós temos aqui quatro regiões. Essas quatro regiões nós chamamos de quadrantes, tá? Então aqui eu tenho o meu primeiro quadrante, aqui eu tenho meu segundo quadrante, aqui eu tenho o meu terceiro quadrante e aqui eu tenho o meu quarto quadrante. Outra observação também é que esse eixo X, ele recebe um nome, ele é chamado de abscissa, tá? Professor, que nome é esse? É esquisito, mas é o nome que nós damos ao eixo X, ele é chamado de abscissa. E este eixo Y, ele é chamado de ordenada. Então, a gente nomeia esses dois eixos chamando o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Quem é o eixo das abscissas? É o eixo horizontal. É esse eixo aqui que nós também vamos usar essa notação aqui do X, tá? E quem é o eixo das ordenadas? É o eixo vertical, é o eixo que fica em pé, que é esse eixo aqui do Y, tá? Professor, como é que eu faço para me localizar aqui um ponto nesse plano cartesiano? Ele é simples. Olhem para cá. Como eu coloquei aqui para vocês, ó, ele é formado de dois eixos. O eixo X, a gente também pode chamar de eixo X, e o eixo Y, tá? Aqui é a origem. Gente, vamos olhar aqui para esse eixo X rapidamente. Ele é dividido em duas partes. Nessas duas partes aqui, ó, fica fácil. À direita, a gente vai botar os números positivos, tá? Vou botar até aqui até 4, mas ele é infinito. E à esquerda, eu vou colocar os números negativos, tá? Eu vou colocar aqui até 3, mas ele também é infinito. Então, o eixo X, ele é dividido em duas partes. À direita, os números positivos e à esquerda, os números negativos. Da mesma feita é o eixo Y. Acima da origem para cima é os números positivos. Olha só. E abaixo do eixo da origem é os números negativos, tá? Então, olha aí como é que fica. Fica assim o nosso plano cartesiano. Não se esqueçam que como eu botei duas letras aqui para o eixo, para esses dois eixos, o eixo X e o eixo Y, como é que fica o par ordenado, professor? Ele fica composto por X e logo em seguida composto por Y. Não se esqueçam que o X, ele é a minha primeira coordenada e o meu Y é minha segunda
coordenada, ok? Então, percebam, vamos usar aquele ponto que eu botei no exemplo anterior, 3 e 4. 3 e 4, tá? Professor, aqui eu tenho minha primeira coordenada e aqui eu tenho minha segunda coordenada. Então, observe que isso aqui é padrão. Isso aqui é sempre. Você vai colocar sempre o x, ó, vírgula, o y, teu par ordenado genérico, tá? Que representa qualquer número. E aqui você vai identificar qual o eixo cada um desses números eles pertencem. Por exemplo, sempre, isso aqui é sempre, anota isso daí, sempre, minha primeira coordenada, ela vai pertencer a que eixo? X. E sempre minha segunda coordenada vai pertencer ao eixo Y. Então anotem isso daí. Sempre minha primeira coordenada vai pertencer ao eixo X e sempre minha segunda coordenada vai pertencer ao eixo Y. Então observe o seguinte, quem é a minha primeira coordenada aqui é 3, ele pertence a que eixo? X. Perceba aqui que o 3 está positivo, ó. Então ele começa bem daqui do X, você vai no lado positivo, que é aqui e começa, ó, daqui começa. Professor, eu vou para cima ou vou para baixo? Você vai analisar sua segunda coordenada. Quem é a tua segunda coordenada? O 4, ele pertence a que eixo? Y. Ele está positivo ou negativo? Positivo, então ele está mais ou menos bem aqui, ó. Tá? Aí o que que você vai fazer? Você vai girar aqui os pontos, né? De 3 e 4. Deixa eu coisa aqui que quase não vai dar. Pronto, ó. Esse encontro aqui, ó, é esse ponto 3 e 4, ó. Então você sobe na vertical e você vem aqui na horizontal e você une esses dois pontos, as duas coordenadas, vai gerar o teu par ordenado, que é o ponto que você está procurando, certo? Então você conseguiu localizar. Vamos supor que eu coloque outro ponto aqui para vocês. Eu coloco aqui outro ponto, ó. Eu vou colocar menos 2 e 3, ó. Por exemplo, menos 2 e 3. O menos 2, ele pertence a que eixo? X. E o 3 pertence a que eixo? Y. Isso aqui é sempre. Você tem que fazer isso para saber identificar. Então, o menos 2 pertence a do eixo X. Então, você vai vir lá nos números negativos, ó. Menos 2 está aqui. E o 3 é do eixo Y, é positivo. Então tá bem aqui, ó. Então você vem fazer isso daqui, ó. Você sobe, ó. Você sobe e você circula bem aqui o encontro deles dois. Esse ponto aqui, ó, é o menos 2 e o 3, ó. Menos 2 do X e 3 do Y, tá? Então, gente, basicamente é isso, tá? Da nossa aula introdutória aí de coordenadas cartesianas, tá bom? Eu quero deixar como atividade a página 7 para vocês, tá? A atividade da página 7. Então, fiquem fazendo aí atividade da página 7 do segundo livro, tá? Do livro 2. Bons estudos e até a próxima aula.